O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos, reflitamos por um instante esta palavra, que me entretenho mais no Santo Evangelho. O ser humano sempre foi, continua sendo e será assim. O povo estava contemplando de forma admirada o templo de Salomão em Jerusalém. E Jesus ficou assim olhando e disse: ei, vocês estão tão admirados com estas coisas, porque é bem feita, tudo, acabamento todo especial, estrutura muito bem segura. E vocês estão se admirando disto? Olha, dias virão em que não ficará pedra sobre estas coisas. Este templo era, digo que muito mais amado na cultura daquele povo do que esta nossa basílica. Na vida do povo paraense, em especial da capital, fazia parte da cultura, era um valor para aquele povo. Então Jesus dizer isto, de qualquer maneira, levantava uma certa raiva. Portanto, vamos crucificar este homem, porque está blasfemando. Não era simplesmente porque o povo era ruim, como nós podemos pensar. Não. Mas defendia uma cultura que para eles era o ponto mais alto da vida. Como São Paulo antes defendia o judaísmo, foi a Damasco para matar os cristãos,
Graças a Deus que no caminho Deus o derrubou do cavalo e o converteu e pronto. Mas o povão em geral tinha esta mesma mentalidade. Mas mesmo assim, perguntaram: quando isto vai acontecer? E qual será o momento? Claro que todo mundo fica um pouco tenso, querendo saber o momento em que poderá acontecer esta catástrofe do templo cair e ser todo destruído. E Jesus fala de uma forma carinhosa, acolhedora: olha, meus filhos, cuidado para vocês não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, sou eu o Messias, sou eu o Salvador, sou eu que curo, sou eu que converto, e tantas coisas. E ainda, cuidado e não se deixe enganar, não sigais esta gente, mas sigam o Evangelho que está sendo anunciado. Mas o Evangelho muitas vezes ele é muito duro, é muito exigente, e nós não temos esta, formação ou esta cultura de amar com letras maiúsculas o Evangelho, por isso nós o seguimos. Nós seguimos até um certo ponto. Se ali o Evangelho diverge da minha ideia, do meu pensamento, então vai para cá e eu vou para cá. Aí se explica este nascimento de tantas igrejas e mais igrejas por aí. Jesus Cristo é perfeito, e por ser perfeito bastava uma para ele. Não precisa outras e outras e outras e outras. Mas muito bem, ele é misericordioso. E depois, ainda mais: quando ouvides falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Se já fosse o fim, nós deveríamos estar muito assustados. Ontem vimos no Japão um terremoto de 7 graus na Richter. Mas não é o fim. Talvez alguém diga: é o fim, está se aproximando e tal. Mas não é o fim. E eu interpreto por uma única realidade, que diz a Sagrada Escritura que nós teremos um só pastor e seremos um só rebanho. Portanto, creio eu que o tempo chegará quando isto acontecer, porque se cumpre o projeto de Deus na sua visão salvífica. Enquanto estivermos brigando, enquanto formos inimigos, enquanto tiver tantas coisas por aí desajeitadas, não é o momento. Jesus vem na paz, não vem na guerra. Então, meus queridos, preparemo-nos para ver tantas coisas que já vimos e muitas outras que vão nascer e surgir por aí. Mas não nos deixemos enrolar por lábias treinadas. Permitamos que Jesus Cristo nos seduza. Jesus Cristo, e não aquele Jesus Cristo e Jesus Cristo da cruz. Para você seguir um Jesus Cristo que Ele faz enriquecer, que Ele dá apartamento, que Ele dá fazenda, que Ele dá carro novo, é muito fácil. Mas o dia em que chegar
as dificuldades da vida, você vai pular fora, porque você não está acostumado a seguir um Jesus Cristo da cruz. E ele mesmo disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Porque claro que quem quer sofrer, somente renunciando a si mesmo é que nós vamos aderir a este projeto de Jesus. E não é porque ele seja isso ou aquilo, não. É porque ele, por primeiro, viveu. Ele viveu esta realidade do sofrimento, para que nós não pudéssemos dizer: ele manda a gente sofrer, carregar a cruz, mas ele não carregou. Ele foi o primeiro a carregar, e dando todo aquele exemplo de uma eterna fidelidade, de um eterno compromisso, caindo por tantas vezes, sendo humilhado, mas obediente ao Pai. Meus queridos, Santa Cecília também, como disse o comentário inicial, foi perseguida, foi morta, deu a vida em nome da fé que professava. E para fazer isto, somente deixando-se seduzir completamente pela palavra de Deus, para poder chegar a esta atitude de dar a vida pelo seu irmão, sua irmã, de trabalhar para ele, ajudá-lo, para que ele possa sorrir como você está sorrindo, somente sendo seduzido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Peçamos a Deus que nos dê esta graça de verdadeiramente vivenciarmos o Evangelho e não fazer de contas. Está tudo bem, mas Jesus aceita tudo o que eu quero fazer. Ganhar dinheiro ilicitamente, podendo explorar o menos esclarecido, tirar vantagem nisto, tirar vantagem naquilo. Empregados que deveria trabalhar 6, 8 horas, trabalha só 3, 4 horas, o resto em broma. Jesus Cristo me aceita do mesmo jeito. Não é este Jesus Cristo da cruz, não. Jesus Cristo da cruz é aquele que enxerga o seu compromisso e vive. Tenho que trabalhar 8 horas, se necessário trabalho 8h30, 9, dando uma para a minha salvação. Mas quando isto acontece, no final de tudo, a justiça humana que o diga. Nós precisamos saber que nós somos seguidores de Jesus Cristo. As coisas poderiam mudar, porque onde há a paz, onde há a consciência, as coisas fluem bem. Mas nós queremos logo exigir e fazer e forçar, e assim vai. Mas Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê a graça de uma vida verdadeiramente feliz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.